Olá, amigos e amigas do canal Honório Barbosa no YouTube. Nós estamos aqui na casa da amiga, a Gil Nogueira, irmã da Gorete Nogueira. Nós somos colegas do tempo de escola do Rui Barbosa e nós vamos conversar com o engenheiro civil Francisco Holanda, que nasceu aqui em Iguatu, saiu muito novo, mas ele é um dos engenheiros responsáveis pelo projeto de construção do açude Castanhão. Está visitando a família aqui em Iguatu, mora no interior do Rio de Janeiro, está com o irmão, o Cláudio, né? Também com o filho, o Rodrigo. Então, vamos, Francisco, com alegria conhecê-lo, né? Muito obrigado. E o senhor saiu daqui de Iguatu muito cedo, foi isso? E sim, eu sempre, eu saí daqui com 4, 5 anos e meu pai, ele saiu por conta de trabalhar na construção da barragem hidrelétrica de Paulo Afonso I. E daí foi o começo de uma saga assim por esses rios brasileiros, construindo barragens. Meu pai, ele sempre trabalhou nessa área, né, principalmente na área de produção de energia elétrica, nessas construções. E eu vivi toda a minha história nesses empreendimentos, fui aprendendo quase que osmoticamente, fui aprendendo a engenharia que eu vim abraçar depois no final, não é? Como era o nome do seu pai e da sua mãe? A minha mãe era Maria Altair Holanda e o meu pai, Luiz Holanda de Albuquerque e Cavalcante. Certo. Ele era construtor? Meu pai trabalhava na área de supervisão de obras. Ele trabalhava fazendo a supervisão da construção. Depois, na época, existia uma necessidade nessas barragens. Ele teve um pequeno acidente em Paulo Afonso e ficou com dificuldade de caminhar. Então, ele tinha uma deficiência na perna. Aí ele arranjou um emprego diferente. Ele foi trabalhar no que nós chamamos de almoxarifado, que era o controle de todos os itens empregados nas construções. Era muito importante na época. Lembrando que era uma época que não tinha informática, né? Hoje essa profissão não existe. Ela foi absorvida pela informatização. Então o senhor nasce e passa esses primeiros anos de vida ali na 15 de novembro, perto da casa de Doutor Gouveia, com o pessoal ali, os Nogueira, Lourdinha, Socorro, que são seus parentes. Exatamente, e não esquecendo ali o Henrique Bandeira, né? Eu tinha uns amigos que de vez em quando a gente conversamos no passado muito. Um era o Antônio, que hoje ele é um médico aqui na cidade, né? Talvez aposentado, faz muitos anos que eu não vejo. E o outro era o Francisco Bandeira, que a gente chamava de Bebeca, né? Tem um apelido assim, e que eu soube que ele morava em Fortaleza também. Certo. Né? O doutor Bandeira ainda está ativo. Está ativo? Trabalha numa unidade do programa Saúde da Família, né? Ah, muito bem. Certo. Ótimo. Então, o senhor vai com a família para Paulo Afonso, ali, e depois vai seguindo. E os estudos, a engenharia, fez onde? Eu fiz em São Paulo, uma faculdade que era ligada a duas entidades muito importantes no estado de São Paulo, que um é o Instituto Mackenzie, que é muito conhecido, e o outro é a Universidade de São Carlos. Os professores desses dois estabelecimentos davam as aulas também na nossa faculdade recém-fundada, que era uma faculdade numa cidade muito importante. É uma cidade onde tem a festa do boiadeiro em agosto, que é uma das mais famosas do planeta, inclusive, né? Faz parte Barretos, São Paulo, faz parte do calendário internacional de campeonatos desses peões de boiadeiro, né? Certo. Aí hoje o senhor está aposentado, mora no Rio de Janeiro? Não, eu não estou aposentado. Eu moro no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho uma empresa de engenharia, sigo na engenharia, né? Fazendo engenharia. Eu tenho meus filhos trabalhando comigo, eles são meus diretores hoje. E graças a Deus, os dois foram formados em áreas diferentes. Um segue na engenharia junto comigo, é para quem eu passo o bastão técnico, e o outro segue a parte de administração, a parte comercial e financeira, né?
que era o bastão que a minha mulher passou para ele, porque minha esposa era uma empresa familiar, e é ainda, né? Eu tenho orgulho disso, e a minha mulher, ela também trabalhava comigo, me ajudou a fundar a empresa no começo. Certo. Qual é a cidade? Eu moro hoje em Itatiaia, no Rio de Janeiro, é quase divisa com São Paulo, ao longo da Dutra, ela está nas proximidades da Dutra, Certo. Avenida Dutra. E nós temos a obra de engenharia que é uma referência, né, internacional, o Açude de Castanhão. O maior do Ceará era o Oroz, né, feito ali no início dos anos 60 por Juscelino Kubitschek, mas chega então Castanhão, TeixeiraIssati, o governador, Fernando Henrique, o presidente. E como é que o senhor chega então nesta obra do Castanhão? Bom, eu cheguei na obra do Castanhão por conta da especialidade que eu tinha na época, que quase que era única no Brasil inteiro, eu diria até que na América Latina. Eu fui precursor dessa metodologia que foi empregada no Castanhão. E o Castanhão representa para mim uma segunda experiência muito importante, muito embora seja a mais importante de todas. A primeira, por ser pioneira, foi a barragem de Sacro de Nova Olinda, que fica no Rio Grande do Norte, não fica longe daqui. A referência seria Caicó, as proximidades, porque foi a primeira construída nesse processo na América Latina. É a primeira obra da América Latina. E a primeira que tem um detalhe, que é uma curvatura no projeto, que é a primeira do continente americano. Então são recordes. Aí o que acontece? Vem o Castanhão. O Castanhão, eu fui convidado para a metodologia construtiva, planejamento da construção, e a construção ia se iniciar fazendo uma obra praticamente do que a gente chama barragem de enrocamento com núcleo de argila. Só que por conta de uma caixa-falha que poria em risco uma obra desse tipo, um grande professor, Vitor de Mello, ele fez um depoimento dizendo do risco que haveria, obrigou a gente a adaptar o projeto e colocar essa metodologia que fizemos em Sacro de Nova Olinda, que chama concreto compactado com rolo, nessa barragem, que não era previsto inicialmente. E foi o que salvou o projeto, porque nós consideramos tudo que já estava pronto e integramos com a solução que estava na cabeça da gente. Então eu fiz a parte da concepção, apresentamos ao Denox, o Denox, uma equipe muito interessante do Denox, gente muito competente, amigos que eu fiz naquela época aqui, e formamos um time que realmente é de uma qualidade impressionante, né? Eu admiro muito o trabalho do Denox, que tem toda uma história, a gente sabe, não são neófitos, né, nessa área, né? E tem uma mentalidade bem aberta para aceitar esse processo e tudo mais, né? E deu no que a gente concebeu, uma barragem muito interessante que faz uma diferença no estado do Ceará, né? Ela está abaixo de Oroz e ela tem um tirante de água, a coluna máxima, quando ela está no nível normal, chega a 100 metros de coluna d'água, né? Então era algo muito importante para a gente considerar esse afastamento da caixa falha, onde poderia ter um problema de deslizamento, um problema de um acidente que poderia ser causado, qualquer tipo de barramento, se a gente fosse passar por cima daquilo. Mas a solução alternativa resolveu o problema definitivo. A caixa falha que o senhor fala é o que o popular chama de uma bomba d'água. Na escavação, na pedra do rio Jaguaribe, encontrou-se então essa caixa falha, é isso? Exatamente, ela é como se fosse uma caverna vertical, e faz mais de 30 anos que a gente fez o Castanhão já, às vezes eu fico assim, vendo, o tempo passa rápido, verdade? A caixa falha, ela daria um enchimento para a gente de mais ou menos no mínimo uns 30 metros, e uma possibilidade de 50 metros na vertical, como se fosse uma falha que você tivesse uma caverna vertical, e aí nós teríamos que encher. Foi quando você perguntou para mim sobre gelo e água gelada, se nós fôssemos encher, nós precisaríamos de toda essa tecnologia de gelo e água gelada para poder fazer a concretagem
sem criar um risco ou outro, que seria fissuras, trincas, que pudesse conduzir a água no futuro, não é? Mas era uma coisa que nós achamos melhor evitar isso aí. Aí o senhor encontra a solução fazendo um novo desenho, se afastando dessa caixa falha que é no cristalino, na pedra, né? Exatamente. Nós procuramos com os geólogos fazer com que a barragem fosse apoiada numa região mais segura porque o cristalino da rocha estava bem delineado. Nos afastamos convenientemente dessa falha e com isso que colocamos a barragem numa situação muito segura, como um todo. Que bom, então. E o desafio é que o Castanhão é muito grande, né? Porque essa primeira barragem que recebeu a primeira tecnologia que o senhor implanta na América, né, do Sul, é pequena, não é isso? Mas é pequena. Ele só foi um marco, né? Foi um marco porque foi uma referência inicial. Dali para frente o Brasil se acordou, porque o processo é econômico também, tem essa grande vantagem. Eu costumava dizer, olha, isso é para quem tem dinheiro, gente que tem dinheiro curto no bolso. Nós não temos não podemos pegar soluções sofisticadas. Nós precisamos de coisas simplificadas para poder garantir que a gente pode construir N barragens, N açudes e com um custo mais embaixo. Quantos lugares aqui no Nordeste ainda são carentes de você ter uma cidade que precisa ampliar o seu recurso? Um processo como esse traz essa vantagem. Nós temos muitos trabalhos que nós fizemos. Ontem eu estava mostrando até que era uma barragem de pequeno porte e altura para uma cidade pequena, tipo como aqui tem um açude que é o Truçu, né? Truçu. Aqui pertinho. O Truçu sendo aproveitado para múltiplo uso, tanto como um balneário, como para fins aquáticos, para uma piscicultura. Quer dizer, transforma para irrigação, e água para abastecimento humano, que a gente sabe que é uma carência muito grande. Eu ainda acredito nisso, nós temos feito muitos projetos desse tipo em vários estados da federação. Então, essa aqui, nós estamos vendo a válvula de espessora, que ela abre oxigenando a água, e isso deixa uma água que vamos dizer, preserva toda uma bioexistência nessas águas aí abaixo. Aqui, ó, na área da válvula, aqui é a montante da válvula. Estão vendo esse tubo cego ali que está essa tubulação? Tem um conjunto de 2 tubos. Isso aqui foi deixado para uma construção de uma pequena usina hidrelétrica, para quando a gente tivesse grandes demandas de água, a gente fazer funcionar a usina. Mas nunca foi construída? Nunca foi construída. Esse projeto ficou então... E depois o pessoal, para fazer esse projeto andar, tem que ser também interessados hoje em... Isso seria o início de um conduto forçado para usar. Cuidado. Olha só, para aqui, só para você ver um negócio. Vamos parar aqui? Lógico. Para você ver o seguinte, ó, parte dessa barragem, ela estava já construída naquele lado esquerdo. E é o que o rio desce para cá, né? Então ali naquela parte esquerda ali é um enrocamento, tá vendo? Lá na frente, uma barragem de enrocamento. Ela era prevista ser feita toda daquele jeito. Só ia ter o vertedor em concreto. Mas nós descobrimos, o professor Vitor de Mello, um especialista em geotecnia de fundações, descobriu que nós tínhamos uma caixa falha tão perigosa que se desse um mínimo sismo, essa barragem de enrocamento e com núcleo argiloso poderia falhar, ou seja, causar um acidente, né? E são 100 metros de coluna d'água aqui. Aí então nós propusemos que a gente passasse a barragem toda para concreto compactado com rolo. E com isso então a barragem ganhou segurança na fundação. E resultou nesse projeto maravilhoso que é essa barragem do Castanhão. Aqui são os comportos? Aqui são os comportos.
E o pessoal achava que a gente não deveria fazer as comportas, porque nunca ia passar água por aqui. É isso que eu 3 anos depois, a água passou aqui com todas as compostas abertas. É mesmo? É. Aí os urubus resolveram tomar conta. Mas gente. isso é uma coisa muito rara, né? É muito raro, é. E essa tecnologia pioneira que o senhor implanta, então, o senhor aprendeu onde? Eu aprendi nos Estados Unidos, eu sempre estudei quando ela ainda estava no papel. Quando os primeiros técnicos nos Estados Unidos falaram que ó, no futuro, como se fosse uma premonição, que no futuro nós íamos fazer algo assim, assado, com um saco de cimento, nós faríamos 1 metro cúbico de concreto e nós faríamos uma barragem de concreto com equipamentos que fazem estradas de asfalto. E eu pus aquilo na cabeça. E daí para frente eu fui estudando esse desenvolvimento. Quando aconteceu, eu sempre tive isso na cabeça, falei, quando for construída a primeira no mundo, não importa onde, eu vou estar lá. E eu estava. Onde? Foi nos Estados Unidos, no estado do Oregon, em num distrito que se chama Walla Walla, e a barragem chama Willow Creek. Willow Creek significa um rio, um riacho de nome Willow. E lá o senhor estudou e acompanhou perto? Tudo. Com muita atenção para conhecer todos os aspectos que podiam ser intervenientes. E dali voltei com muitas ideias na cabeça, já tinha muita teoria. Aí apareceu o primeiro candidato que falou, olha, nós vamos para o Nordeste e nós vamos fazer um projeto e queremos que você esteja conosco. Eu falei, é agora que eu parto definitivamente para a área de consultoria e deixo a engenharia como um empregado de uma empresa. Foi nesse momento. Eu tinha 12 anos de formado completos quando eu fiz isso aí. Que bom. E o senhor, então, integrou o grupo de engenheiros da Andrade, né, Gutierrez, que eram das construtoras, acho que havia o consórcio, né? Havia um consórcio. Responsável pela construção do Castanhão. O líder era Andrade Gutierrez. Doutor Francisco Holanda, existe também a questão popular que muitos falam, mas não só popular, como há registros daquele entorno do Castanhão, ali do Vale do Jaguaribe, de pequenos tremores de terra, de 1,2, 1,5. Existe risco para o Castanhão? Não existe o risco por conta de que, quando a gente faz qualquer empreendimento de barragem, e um açude desse porte, que é um açude de 100 metros de coluna d'água de altura máxima, é preciso se precaver de todos os cuidados. O DENOX tem muito conhecimento, por exemplo, de uns critérios que logo no começo da história do DENOX, eles usavam muito os conceitos do US Corps of Engineers dos Estados Unidos e Bureau of Reclamation, que são departamentos que foram criados para a seca e para a solução da Califórnia nos Estados Unidos. Então, conceitualmente, o DENOX conhecia muito do que a gente estaria propondo, montando um critério de projeto, inclusive mostrando para eles que nós estamos adotando uma incidência de sismo horizontal combinada com uma vertical, ou seja, a barragem fazendo movimento nesse sentido e ao mesmo tempo assim, simultaneamente, coisa que é muito raro de ocorrer. Mas a gente vai ao limite. E os parâmetros que a gente utiliza são parâmetros compatíveis com os sismos que são registrados no Brasil. Olha só, que bom, né? E o senhor, no momento, está desenvolvendo projeto, consultoria de alguma barragem? Na realidade, eu já vinha de um histórico muito grande, que eu tenho passagem por Itaipu Nacional. Eu fui o responsável por todos os concretos da barragem de Tucuruí, que é uma barragem que é a 4ª maior do mundo, né? Na época que eu estava na construção, ela estava entre as 4 maiores do mundo. E depois, saindo de lá, eu fui responsável também pela tecnologia das 3 usinas nucleares brasileiras, as 2 que estão prontas e a que está em construção. Porque eu estava comentando agora um pouco mais cedo, que eu também, além de engenharia, eu fiz matemática, física,
um ano de física nuclear e aprendi também concretos sujeitos à radiação. Então, essa tecnologia eu apliquei em Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que está em construção. Olha só, nós temos muitos filhos iguatuenses ilustres e há muitos outros que às vezes a gente não conhece e vai descobrindo. Pessoas de Iguatu nas suas diversas áreas, da medicina, na engenharia, enfim, que consegue então ocupar espaço e que precisa ser reconhecido e homenageado. E esse é o nosso objetivo, né? Ao tomar conhecimento, graças à colega amiga Gorete Nogueira, aí a gente descobre da família aqui Nogueira, tem também Aquino, né, do sangue, Holanda, que a gente está, a Holanda que veio do Quixadá, mas pode ter relação com família Holanda da Carnaúba, distrito de José de Alencar. Então, é uma alegria muito grande a gente ver a contribuição de um iguatuense e agora na engenharia, inovando, né, sendo pioneiro em técnicas modernas, né, de construção de barragem. Você falou da família Nogueira, da Aquino, você falou da família Holanda, que são a minha família. O lado materno são os Nogueiras, o lado da família paterna são os Holandas. E a minha família tem, como eu disse, meu pai assinava Holanda de Albuquerque, Cavalcante. Então nós temos raízes muito profundas aqui. E eu vim fazer um circuito também de resgatar muito esse negócio familiar. E fui abraçado dessa vez pelos Nogueiras. Estou aqui basicamente por eles. Bom, e então essa viagem eu aproveitei para fazer também o circuito e mostrar para o meu filho, para o meu irmão, e gravando alguns pequenos vídeos para mostrar também, divulgando lá no Sul, o que representa o cedro, o que representa o castanhão. O que é o cedro? O cedro é algo assim inimaginável para a época. É uma coisa assim de Dom Pedro II, uma coisa importantíssima. Ele já tinha na cabeça dele, era um visionário. Eu conheci outras obras dele no Sul, e com engenharia francesa, engenharia inglesa, como é a barragem do Cedro, e uma mão de obra escrava, e feita com pedra lavrada, e com acabamento lindíssimo pela crista, coisa que não existe mais, aquelas muretinhas, aquelas grades, né? Todo esse capricho. Hoje as pessoas fazem quase com uma caixa de fósforo, vamos dizer assim. Mas o cedro merecia assim, uma atenção do Ceará especial, porque é uma relíquia, é única no mundo. Ela não tem precedentes. E ela tem características muito interessantes sob o ponto de vista de engenharia. Difere do que é o Oroz, porque o Oroz é uma barragem de enrocamento, que a gente chama. Tanto é que, na época da inauguração, nós tivemos um problema aqui, porque tivemos um período de cheia muito grande e a água passou por cima do paredão e quase leva a barragem. Por quê? Porque ela tinha no núcleo solo e nas proteções pedras. Quando a água passou, a velocidade e a energia da água levou essas pedras e começou a escavar um buraco. Eu só não fui mais além porque nós estamos no Nordeste. Se fosse um rio no Sul, levava uma construção dessa, porque a permanência de uma cheia é muito grande. Agora no Nordeste não, a permanência é pequena. Isso significa que ela começa e desce muito rapidamente. Poucos dias. Poucos dias ou poucas horas, mas se fosse lá para baixo, podia causar mês, 15 dias. O sangradouro não estava concluído, né? Ele não estava concluído, exatamente. Válvula difusora, tinha uma série de coisas que era preciso terminar. Eles terminaram, hoje, graças a Deus, ela está segura, né? E hoje o pessoal tem tecnologias para proteger melhor o Oroz se fosse necessário, mas não precisa. Eu trabalho hoje no mundo, quase no mundo inteiro. Eu tenho experiência de projeto na Argélia, projeto na África, em Angola, trabalho na América Central, todos os países da América Latina fazendo barragens. E tem uma característica, mas a gente não tem tempo para conversar sobre tudo isso. Talvez o pessoal não ia achar tão interessante, porque o assunto é árido e técnico. Mas eu vou falar uma curiosidade para você. Eu sou talvez o único engenheiro assim, brasileiro
que tem experiência de construir uma coisa como Castanhão no Pico dos Andes, na neve. No Chile? No Chile, no Peru, no Equador. Todos esses lugares, eu tenho 5 projetos de barragem executados na cota 4.380, no Pico dos Andes, em clima totalmente diferente como esse, com temperaturas abaixo de zero e neve todo dia. O ano todo. Isso exige cuidados, exige tecnologia, exige engenharia. Aí o pessoal ri muito, que fala, poxa, como pode um cearense se especializar em neve? Mas nós cearenses, nós somos de outra fibra. É verdade. Não é verdade? É. Então é por isso que nós estamos por aí, espalhados por esse mundo inteiro. Espalhado por esse mundo isso inteiro, aí. né? É isso aí. O jornalista João Saldanha contava, né, que na época da Guerra da Coreia, acho que a revista O Cruzeiro ou outra revista, mas o Cruzeiro, que seria a TV Globo, né, é da época, muito famosa, e o jornalista cobrindo a guerra, numa embarcação, vê uma criança, 12 anos, fala português, algumas palavras, e quando ele vai saber, os pais eram cearenses, tinham ido embora para a Coreia, mas os pais morreram e essa família coreana estava criando essa criança que saiu do Ceará, já sabendo falar, lembrava muitas palavras em português. Então, olha só, o cearense da Coreia, né? Nós ocupamos a região norte, né, do Brasil, É verdade. E do Nordeste também, outros estados. Que bom, então. O senhor gostaria de acrescentar algo mais? Não, eu gostaria só de acrescentar isso do Castanhão. O Castanhão, para mim, é uma obra que me marcou, porque é uma obra, para nós engenheiros, não é só para eu, cearense. Eu tenho um orgulho muito grande de ter podido participar de uma obra assim. Eu me lembro de um seminário lá no Denox, em que eu comecei a falar e você percebe que eu não tenho mais sotaque cearense. Aí alguém da plateia falou, poxa, como que pode? A pessoa vem lá do sul para falar sobre barragens aqui para nós, do Denox. Ele comentou. Eu escutei. Aí eu falei, não, eu queria fazer um parênteses. Eu vim mesmo aqui. Eu estou lá no sul. Mas eu talvez... Eu brinquei que eu tinha um amigo que estava na primeira fila, que era cearense, mas lá de Fortaleza. Eu falei para ele, mas eu sou mais cearense do que o meu amigo que é conhecido aqui, porque ele é aqui de Fortaleza, porque eu sou cearense lá do interior. Eu sou iguatuense. Aí quando eu falei que eu era iguatuense, o pessoal bateu palma. A palestra, todo mundo bateu palma, porque eles não sabiam que eu era cearense. No registro está lá, iguatuense. Eu sou iguatuense, está lá escrito Iguatu, Ceará. Então eu tenho um orgulho muito grande de ser cearense e ter tido essa experiência aqui. E agradeço muito ao Denox, porque o Denox, na época, nós tínhamos uma gerente de projeto, que era a diretora responsável, chama Maria Zita. A Maria Zita hoje ela é aposentada, mas um fenômeno também na engenharia, em trabalhos de coordenação e de visão. E mais a equipe que ela montou lá, a equipe de campo. Não vou falar nomes, que nós não temos aqui todo esse tempo para tudo isso, mas eu tinha que falar pelo menos da importância que o Denox sempre deu a gente, a importância que ele deu ao Castanhão para ele seguir adiante como seguiu. Que bom então, né? Uma conversa tão agradável. Parabéns, mais Obrigado. Uma vez, é uma alegria para nós, iguatuense, né? Ter um filho ilustre iguatuense. E muito obrigado. Muito obrigado também para você, e foi muito bom te conhecer, né? Porque foi uma oportunidade, e nós nos conhecemos através da Gorete, né? Porque eu fiquei muito interessado no livro do Dr. Gouveia. O Dr. Gouveia era nosso vizinho, eu era menino, pequeno ali, mas eu me tinha muita lembrança do Dr. Gouveia. E o meu avô está nesse livro, né? Nesse livro que é uma homenagem ao Dr. Gouveia. E meu avô, eu fiquei muito feliz de ver meu avô e minha tia aí. Que bom, Vida e Obra do Dr. Manuel Carlos de Gouveia, escrito por Aureni Bezerra,
a segunda edição, um resgate histórico de um ilustre, né, político e médico que fez muita história aqui em Iguatu. Então é isso. Isso aí. Muito Né? obrigado, viu? E muito obrigado pelo livro, viu? Ah, Eu fiquei muito feliz com isso, foi um presentaço. que né? bom. E eu também quero agradecer o esforço da Gorete, que a Gorete, quando eu falei que eu achei o livro fantástico, aí eu comecei a tirar fotografias do livro que estava na mão da Socorro. Né? Aí ela falou assim, eu vou conseguir um livro para você. Eu não acreditei que era possível. Deu e certo. ela deu certo e foi atrás de você, eu fico muito feliz. Foi. Viu, A dessa gente conseguiu com a autora, né? É. É isso, então, amigos e amigas, eu espero que vocês tenham gostado desta entrevista. Não se esquece, se inscreve no canal, compartilha os nossos vídeos, apoia o nosso trabalho, um jornalismo sério, independente, voluntário, e a gente agradece de coração. Muito, muito obrigado, um abraço.